Pessoal, vamos lá? Continuando agora com inequações do tipo produto, tá? Isso aqui é uma continuação do assunto inequações. A gente vai ver alguns outros tipos de inequações. E a primeira dela é inequação do tipo produto. Então aqui, ó, nós temos a multiplicação, ó, de dois binômios. Se a gente resolver multiplicar isso aqui, ó, por exemplo, se eu fizer a distributiva, vocês vão ver que isso aqui vai virar uma inequação do segundo grau, né? Se eu fizer a distributiva toda aqui, né? Vou fazer aqui só para vocês verem, mas não copia porque eu vou apagar. Vocês vão ver que isso aqui vai ficar, fizer toda a multiplicação aqui, vai ficar uma inequação do segundo grau. E inequação do segundo grau a gente não aprendeu a resolver ainda. A gente vai aprender a resolver, né, depois, mas não é esse caminho que eu vou utilizar. Nós vamos utilizar a resolução agora de inequação do tipo produto de primeiro grau. Qual que é a ideia aqui? Imaginem que fossem duas funções, né? Esta aqui uma função que eu vou chamar de f e esta aqui uma função que eu vou chamar de g. O que é a pergunta dele? A pergunta é: quais são os valores de x para que a multiplicação dessas duas funções seja menor ou igual a zero? Então, qual é a ideia aqui? A proposta é fazer o estudo do sinal de cada uma delas e depois a gente multiplicar. Então, acompanhe comigo aqui, vamos fazer o exemplo, que daqui a pouco vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Então, primeiro eu vou analisar a função que eu estou chamando de f, certo? Essa função aqui que eu estou chamando de f seria aquela ali que está em verdinho, ó, 2x mais 1. O que eu vou fazer? Vou fazer o estudo do sinal dela. Para fazer o estudo do sinal, eu preciso ver se ela é crescente ou decrescente, né? O a dela é maior que zero, então eu sei que ela é crescente. E eu preciso encontrar a raiz dela, que é o 2x mais 1. Eu vou igualar a zero para encontrar a sua raiz. Passa dividindo, então vai ficar menos meio, certo? Eu vou montar esse mesmo esquema aqui para a segunda função, que é a função g. Vou pegar essa função aqui e vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, o a dela é 1, né? Então, o a é maior que zero também. Então, ela também é crescente. E eu vou pegar agora esse x mais 2, vou igualar a zero. E essa função tem como raiz menos 2. Agora, observe o que eu vou fazer aqui. Para ficar mais fácil a gente analisar essa multiplicação das duas, nós vamos fazer aqui, ó, dois tracinhos. Na verdade, três tracinhos. Um tracinho vai ser para colocar uma das funções, que é a função f. Essa função f, a raiz dela é menos meio, então eu vou botar ele mais ou menos aqui. E ela é crescente. Aliás, eu já vou colocar aqui, vai. Ela é crescente. Então, fica um negócio assim, né? Uma retinha assim. E vocês viram, né, das aulas lá de estudo do sinal, né, que quando o gráfico está para cima, nesta parte aqui que o gráfico está para cima, para a direita da raiz aqui, né, ele vai ficar positivo. Tudo para cá vai ser positivo. E para a esquerda, né, onde o gráfico está para baixo, nós vamos ter todos os valores que dão respostas negativas nesta função. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a função amarelinha, que é a função g. Então tá aqui. Vou colocar o menos 2, muito cuidado, tá? O menos meio fica para a direita e o menos 2, que é menor que o menos meio, tem que ficar aqui para a esquerda, né? Ela também é uma função crescente. E aqui, para o lado esquerdo, vai ficar negativo, né? Gráfico para baixo, negativo. Gráfico para cima me dá respostas positivas. Ok? E aqui em azul, aqui embaixo, é onde eu vou montar a resposta. Porque aqui embaixo é que eu vou fazer a multiplicação dos dois. Então, o que eu faço?
Eu vou fazer aqui um pontilhado para separar a direção das raízes, ó. Aqui é a direção do menos 2, ok? Aqui a direção do menos meio. Então tá aqui o menos meio. E agora fica fácil da gente perceber aqui por este gráfico que eu fiz, né? Onde que ela vai dar positivo e onde que ela vai dar negativo. Por exemplo, vamos pegar valores aqui, ó, para esse lado aqui, ó, para a esquerda do menos 2. O que acontece nessa região? Se eu pegar, por exemplo, o menos 3, aqui na de cima ela dá negativo. Na de baixo ela dá negativo também. E negativo em uma vezes negativo na outra, afinal, né, aqui embaixo, até deixa eu marcar aqui, aqui a F, e aqui embaixo vai ser F vezes G, né? Aqui é a G, e aqui embaixo é F vezes G. Agora eu estou multiplicando, ó. Por exemplo, um menos 3. Menos 3, se eu substituir na função verde, vai dar negativo. Se eu substituir menos 3, por exemplo, na função amarelinha, vai dar negativo. Então, negativo nenhuma, negativo na outra, menos vezes menos vai resultar em mais como resposta final. Certo? Mesma coisa aqui no meio. Agora eu vou analisar essa região aqui, ó, gente. Ok? Olha o que acontece. Seria, por exemplo, um valor entre menos 2 e menos meio, por exemplo, menos 1. Se eu substituir menos 1 aqui, nessa de cima ele dá negativo. Nesta aqui de baixo, na G, né, vai dar positivo. Menos vezes mais resulta em menos. Ou seja, se eu substituir aqui, trocar o x por um valor entre menos 2 e menos meio, com certeza a multiplicação deles, né, a resposta final vai ser negativa. Ok? Então é simples, gente. A gente faz o estudo do sinal de cada um e multiplica aqui embaixo para ver quanto que vai dar. Vamos pegar agora um valor maior que o menos meio, por exemplo, 0. Se eu substituir 0 na de cima, ele vai dar positivo. Mas se eu substituir 0 nessa amarelinha, ele vai dar positivo também. Mais vezes mais vai ficar mais como resposta final. Certo? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho o estudo do sinal da multiplicação dos dois, que é a inequação do tipo produto, certo? Por isso que eu disse para vocês que precisava aprender muito bem como fazer o estudo do sinal da função, porque nós iríamos precisar dele mais para frente, né? Então, chegou a vez dele aqui. Quem não assistiu às aulas aí de estudo do sinal, né, tem gravado aí, procura aí, porque a gente tem que entender muito bem como é que funciona o estudo do sinal, ok? Bom, agora vamos responder a pergunta que ele fez. Qual é a pergunta que foi feita aqui, ó? Ele quer saber quando que isso é menor ou igual a zero. Quer saber quando isso é menor ou igual a zero. Certo? Menor é no negativo. Quando ele fala menor igual, né, então se é menor é no negativo, é o símbolo de menor. Quando ele fala igual, é o símbolo de menor com igual, que é a tal da bolinha fechada. Menor igual é bolinha fechada. Então, a gente vai ver aqui na resposta. Bolinha fechada onde? Onde que ele dá zero? Ele resulta em zero, gente, sempre nas raízes, tá? Então, quando ele falar que é menor igual, você vai pôr bolinha fechada nas raízes. Porque no menos 2 e no menos meio, ele resulta em zero, né? Por exemplo, se eu colocar aqui menos 2 aqui, ó, vai ficar menos 2 vezes mais 2, que dá 0, e 0 vezes tudo isso dá 0. Então, sempre nas raízes, ela me dá 0. Mas como ele está perguntando aonde é menor igual, né, menor, vocês acham que é no positivo ou é no negativo que eu vou marcar?
Quem falou negativo, acertou, né? Porque é menor que zero, né? Menor ou igual a zero, isso significa negativo. Então, como é menor igual, é bolinha fechada, e como é menor, né? A gente marca na parte negativa. E lá para trás a gente fez umas aulas de intervalos numéricos, né? E lá eu mostrei para vocês como é que representa isso aqui. Bom, agora nós precisamos montar a resposta. Aqui eu já estou vendo, né? Que é do menos 2 até o meio, né? Até o menos meio, na verdade. Qualquer valor nesse intervalo. Como é que eu monto essa resposta aqui? Você pode colocar aqui, ó, fazer aqui, ó, solução x pertencente aos reais. Agora ele fala reais, né? Mas quando não falar nada, você vai por reais também. Aí você coloca aqui, ó, o menos 2, o x que está entre eles e o menos meio, certo? O menos 2 ele está para o lado esquerdo, então ele é menor, né? Quem está para o lado esquerdo é menor. E como é bolinha fechada, você vai pôr menor igual. O x é isso que está aqui, ó, gente. É essa parte riscada aqui do meio. Ele está para a esquerda do menos meio, né? Se ele está para a esquerda, ele vai ser menor. E como é bolinha fechada, menor igual. Ok? Essa seria a maneira mais formal de responder isso. E eu também poderia responder na forma de intervalo ali, né? Com o colchete, por exemplo, né? Poderia colocar assim, ó. Fechado no menos 2 até meio fechado. Ó, fechado entre menos 2 e meio. Intervalo fechado nas duas pontas. Ok? Então esse é um pouco mais elaborado que o anterior, né? Que a gente falou da inequação, porque ele envolve o estudo do sinal. Então, dá um print nesse aí, se você quiser. Eu vou colocar um para vocês fazerem agora aqui. Vamos lá? Vou passar para o próximo, então, para vocês fazerem, tá bom? Olha aqui, é esse que eu quero que vocês façam. E a gente já confere. Vamos lá. Mão na massa aí, gente. Vamos lá, então, gente. Acho que quem quis fazer já fez, né? Então, vou chamar esta aqui de f. Então, é como se fossem duas funções multiplicadas, né? Duas funçõezinhas do primeiro grau multiplicadas. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é montar o estudo do sinal de cada uma delas. Então, para isso, eu vou pegar esta aqui que é a função f. Vou escrever ela aqui, ó. O a dela é negativo, né? A menor que zero, então ela é uma função decrescente. Agora eu preciso encontrar a sua raiz. Para encontrar a raiz, a gente iguala a zero. Multiplico por menos 1 aqui. Passo dividindo por 2. Então aqui a raiz é 2. Tá, daí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para outra. E depois eu monto o gráfico das duas ali. Então a outra é 5x menos 7. Então o a aqui é maior que zero, então esta aqui é crescente. Vou igualar a zero para encontrar as raízes. 5x menos 7 igual a zero. Passa dividindo 7 quintos, certo? Então, veja bem. Primeira coisa que você tem que ver, qual deles é o maior? 7 dividido por 5 ou 2? O 2 é maior, né? Então, isso porque eu preciso saber a ordem que eu vou colocar no gráfico. Normalmente, fração dá um pouquinho de dúvida na galera. Então, eu vou botar aqui. O verdinho é um valor, o 2 é maior que o 7 sobre 5, né? Então, eu vou botar ele mais para a direita. Então, aqui está o 2. Ah, só que a função é decrescente. Então, eu vou colocar assim.
ela é decrescente e aqui é o 2. E aí lembre que gráfico para cima é a parte positiva e gráfico para baixo tudo negativo. Agora da amarelinha. Então vamos colocar aqui. Aí 7/5 é 1, qualquer coisa, né? Ele é menor que o 2. Então vou botar ele para cá. Então, e ele é crescente, então fica assim. Vou colocar aqui. Opa, 7/5. 7/5. Gráfico para baixo, negativo. Gráfico para cima, positivo. Certo? E aqui embaixo eu vou montar a resposta, que é a multiplicação das duas. Então aí eu vou fazer um tracinho aqui, para marcar aqui, ó, aonde que está uma raiz e aonde que está a outra. Então aqui o 2, tá? Bom, ele perguntou aqui quando que é menor que 0. Menor que 0. Menor é só o símbolo de menor e a bolinha é aberta. Então você já pode pôr aqui, ó, aberto nas duas raízes, certo? E agora nós temos que fazer a multiplicação. Mais, nessa região aqui, ó, primeiro é esse lado que eu vou olhar. Então, mais com menos dá menos, né? Aqui dá negativo. Mais, agora aqui nesse intervalo, ó, entre os 7/5 e o 2. Mais com mais dá mais. E para a direita agora, menos com mais dá menos, certo? Bom, agora nós vamos marcar o que ele está perguntando. O que ele perguntou para a gente? Onde é menor? Menor é na parte negativa. Então seria para cá. Ó, eu vou marcar no negativo. Ok? O que é essa parte aqui, ó? Esta parte aqui da esquerda, essa região aqui, é x menor que os 7/5. O x é esta parte que está pintada aqui, né? E para lá, o x é maior que o 2. Então, vamos responder aqui agora de maneira mais formal. X pertencente aos reais, tá o quê? O x vai ser menor que os 7/5 ou, né, porque ele quer saber, ó, quais os valores de x que resolvem essa inequação, né? Aí, eu preciso dizer que seria qualquer valor que seja menor que 7/5 ou qualquer valor que seja maior que 2. Concordam? Então, esta aqui seria uma ótima maneira disso ser respondido. Nós poderíamos também responder isso usando parênteses e colchetes. Então, a outra maneira que nós poderíamos responder isso aqui era escrever assim. Aberto no menos infinito até os 7/5, aberto também, ou aberto no 2 até o mais infinito, aberto também. Então, só para ressaltar aqui, neste caso, ó, sempre quando for assim, ó, menor ou maior é bolinha aberta, tá? Menor ou maior é bolinha aberta. Se for maior igual ou menor igual, aí é bolinha fechada na inequação produto. Depois a gente vai falar da inequação quociente, que tem um detalhezinho lá em relação a isso, mas deixa pra gente falar depois. Beleza até aqui? Porque, ó, quando é menor igual, né, para dar menor igual a 0, seriam momentos que ele daria 0. E para dar 0, só nas raízes. Daí a gente marcaria fechadinho nas raízes. Mas não é o caso desse agora. Vai ser o caso do outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo que eu deixei aqui para vocês. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e a gente já confere. Vamos lá. Então, vamos lá, gente, mais este aqui, que vai ser o último exemplo. Então, vou colocar aqui. Vou chamar esta aqui de F.
e a outra de g. E vamos ver o que ele me mostra aqui. Ele quer saber quando que isso aqui vai ser maior ou igual a zero. Então, na função f de x, que é 1 menos x, o a dela é menor que zero. Cuidado, porque aqui é menos 1, menos x, né? Então, ela é decrescente. Aí eu vou pegar o 1 menos x e vou igualar a zero para encontrar a raiz. Posso fazer isso aqui de várias maneiras. Se eu fizer assim, eu tenho que multiplicar por menos 1, então vai ficar x igual a 1. Agora a mesma coisa para a função g. Função g, que é x menos 1. Aqui o a é maior que zero, então ela é crescente. Então, x menos 1 eu vou igualar a zero, então dá 1. Então, aqui as duas têm raiz 1. Opa, aqui já começa a dar um pouquinho de confusão, né? Vamos lá ver o que acontece nessa aqui. Então, aqui eu tenho uma raiz 1 e ela é decrescente. Vamos ver como é que vai ficar isso. Então, aqui é positivo, gráfico para cima positivo, gráfico para baixo negativo, né? A outra, a raiz é 1 também. E ela é crescente. Então, aqui vai ficar negativo e para cá positivo. E aqui é 1 também. E aqui embaixo, eu vou colocar aqui o 1. E aí vou fazer a multiplicação. Mais com menos dá menos para cá, menos com mais dá menos para cá. A pergunta é, onde que ele dá maior ou igual a zero? Igual a zero é na raiz, certo? Então, aqui seria no 1. No 1, ela vai dar zero. Porque se eu colocar aqui 1, ó, 1 menos 1 dá zero. E 0 vezes qualquer coisa é zero, né? Só que ele está perguntando onde é maior ou igual. E aqui vocês viram que ele deu sempre negativo. Ou seja, nesse caso, a única solução nossa dessa inequação é o próprio número 1. Somente o 1 resolve essa equação. E o x sendo 1, né, ele vai dar igual a zero. Nunca vai dar maior que zero. Esta inequação, ela só vai dar resultados negativos. No máximo, vai dar zero. Pronto. Está respondido aqui nossa inequação. Beleza, gente? Então, espero aqui que já tenha dado, né, para vocês terem uma ideia de como resolve as inequações do primeiro grau, do tipo produto, né?